Fala, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Gonçalves e você está em um vídeo diferente porque nós estamos começando esse canal com esse primeiro vídeo e é muito especial. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve para você não perder nada do que nós postarmos e ative o sino de notificações, isso também é muito importante porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele compartilha com mais pessoas. Hoje nós vamos começar o podcast do Local Church, um movimento sobre a importância da igreja local, e eu quero falar para você, cara, já deixa um comentário aí, nós temos um convidado especial para esse dia, meu amigo Xará Tiago Silvério. É isso aí. Olá pessoal, paz a todos, um prazer estar aqui com os pastores queridos, pastor Tiago, pastor Rodrigo, espero que esse papo acabe abençoando vocês que estão aí em casa. É isso aí, meu amigo pastor Rodrigo, o brabo. Toca aí. E aí, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo aqui? Todo mundo aqui. É isso aí, gente. Bora. Gente, vamos começar falando e perguntando para o nosso convidado como que foi seu encontro com Jesus, como que foi essa trajetória, conta um pouco da sua história, quem você é. Bom, para quem não me conhece, sou o Tiago Silvério, eu congrego ali na Igreja Cristã do Calvário, ela se localiza sentido Calmon, aqui na cidade de Poá. E eu tenho 24 anos, casado com a Ingrid, gente, muito bem casado, que mulher maravilhosa, tenho um filho chamado Lucas, e é um pouco disso que a gente vai abordar aqui hoje. E já falando um pouco da minha conversão ela começou bem cedo, de uma forma bem legal. Vou contar até um testemunho da minha mãe, inclusive. Sim. Minha mãe ela teve muita dificuldade para engravidar. E ela ia nas igrejas, orava ao Senhor e não acontecia da gravidez dela. E um dia um dos pastores, era uma igreja que tinha rotatividade dos pastores, então em certos períodos eles mudavam os pastores locais. Chegou um pastor, deu uma mensagem para minha mãe, falou: em um ano eu vou voltar e você vai ter um filho. Uau! Sim. Isso tinha fé, hein? E acabou que ele não ficou 3 semanas, se não me engano, ele ficou 2 semanas, na metade da segunda, encaminharam ele para outra igreja e minha mãe acabou que pegou a palavra, mas poxa, o pastor nem ficou aqui. Sim. E então passou um ano certinho nas contas da minha mãe, não sei se foi cravado, se foi uma semana a mais, uma a menos, mas acabou que eu nasci. E aí o pastor estava naquele culto, procurou minha mãe e ela realmente estava com uma criança no colo, no caso era eu. E aí eu vim de um berço evangélico, passei todas as igrejas que vocês imaginarem, desde Assembleia até algumas mais reformadas, tradicionais. Foi batizado Batista. em todas. Meu irmão, eu passei literalmente em todas. Legal. Mas daquele jeito bem tradicional, de a família com alguns problemas ali. Então, meu pai teve uma história muito triste dentro da igreja. Em um período ele acabou saindo da igreja, minha mãe permaneceu. Sim. Mas ele tentava voltar, envolvido com o vício do cigarro, a bebida também. E acabou que um pastor era muito próximo, aceitou colocar ele na igreja de novo, e até aí tudo bem, tá congregando. Só que o pastor queria que ele fosse o braço direito dele, queria levar ele para congresso, queria levar ele para tudo. E meu pai falava: mas pastor, eu não tô liberto. Não, você não tem problema. Meu pai se chama Márcio. Não tem problema não, Márcio. Você pode ir comigo, só fuma antes. Chega lá, você não fuma não. Aí, meu pai meio assim, constrangido com essa situação, acabou que um dia ele falou que não queria mais. Aí o pastor disse o estopim da conversa foi: agora que eu ia te ordenar pastor. Mano. Aí meu pai surtou de vez com a igreja, falou: não quero mais esse negócio não. Cara. Pastor sabendo que eu tô assim, já queria ordenar pastor. E aí ele ficou muito chateado com a igreja. Isso eu tinha uns 6, 7 anos ainda. Sim. E minha mãe se manteve na igreja, levando eu, minhas 2 irmãs, a Pá e a Dani. Porém, meu pai distante, ó, daquele jeito carrancudo dele: você não pode fazer o que eu faço, vai para a igreja. E eu: não, pai, eu quero ficar com o senhor. Não, vai para a igreja de sua mãe, você tem que aprender aquele caminho. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E essa foi a frase que eu mais ouvi na minha vida. Nossa. Meu pai, ele vinha com uns bordões dele e ele falava que estava na Bíblia ainda. Então ele dizia assim para mim: me diga quem tu andas e eu te digo quem tu és. E aí, olha só, um dia eu tô ministrando, usei essa referência bíblica. Depois que eu usei ali naquele momento, no início de tudo, né? Fui conferir na Bíblia onde que estava. Eu queria pegar a referência. Será que estava? Sabe o que eu descobri?
Não existia referência. Inventário. Inventários, no- capítulo 4, versículo 5. Meu pai era bom nesse negócio. E aí, enfim, próximo dos 11, 10, 11, 12 anos, minha mãe já não aguentava mais me arrastar para a igreja, de tanto que eu enchi o saco dela. Poxa, eu queria ficar entrando pipa, gente. E ela queria que eu me arrumasse para chegar 1 hora mais cedo na igreja. E chegou um momento ali com 12, minha mãe pegou e falou: Thiago, você já está grandinho. E até um pouco da conversa anterior, minha mãe olhava para mim mesmo ainda muito cedo, não me tratava como uma criancinha. Ela entendia que tinha apresentado o evangelho de Cristo para mim e ela acreditava muito na oração. Então ela falou: eu vou continuar orando por você, mas sério mesmo, eu não vou mais te arrastar para a igreja. No dia que você quiser, você volta aí. Olhei aquilo meio assustado, mas falei: consegui minha tão sonhada liberdade. E dali pra frente foi uma situação muito complicada. Em menos de 2 anos, com uns 13 ainda, eu já estava muito envolvido com droga. Sério, cara? Cara, agora eu sabia que você ia se espantar um pouco isso. Porque não parece. Eu não comentei com eles antes. Você tem cara de crente. Cara, glória a Deus por isso. Mas eu tive um passado um pouquinho conturbado. Então, 12 para 13, deixei de ir para a igreja, deixei de estar tão próximo dos meus pais. Então, comecei a fazer o que eu gostaria de fazer, o que a carne queria fazer. Então, comecei a me envolver com a droga. Com 14 anos, já tive uma primeira intoxicação. Com 14, já estava, em alguns momentos, até vendendo, dependendo da festa onde eu estava com alguns amigos. Em alguns cenários, indo para um lugar bem estranho assim na vida. Poxa, eu acabei errando bastante. Sim. E eu tive um culto. E aí uma coisa bem legal, gente. Eu fui num culto porque um dos amigos que eu andava, ele era crente. Só que ele gostava muito da gente. Então ele não deixava de andar pra gente só para levar a gente para a igreja. Nossa. Então ele ia, mas não fazia nada de errado. Pô, não concordo, tá bom, gente? Deixando claro, evangelismo, tome cuidado. Seja muito claro nas suas ações. Evangelismo não é libertinagem. Sim. Mas enfim, então esse menino ele teve uma parcela ali muito grande do que Deus tem feito na minha vida. Ele enchia o nosso saco, essa é a verdade, e conseguiu um dia conduzir a gente para a igreja. Cheguei na igreja, pastorei, foi um dia doido na minha vida. Inclusive o meu pastor atual hoje, ele ministrou naquele culto poderoso. Uau. Eu muito emocionado no final do culto com o meu amigo chamado Júlio. A gente foi lá pra frente, aceitamos ao Senhor. Só que aquilo foi muito baseado em emoção. Então a gente saiu fora da igreja, na porta, um olhou na cara do outro e falou: o que a gente fez? Que loucura. Com Deus não dá pra brincar, e agora o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte: Você tinha quantos anos? 14 indo pra 15, isso. Uau. Vamos fingir que isso não aconteceu e pedir perdão para Deus porque a gente errou com Ele. A gente não devia estar aqui. Saindo da igreja, não falamos com mais ninguém da igreja, afastamos desse nosso amigo, só para eles não tocar nesse assunto, que, pô, vocês aceitaram Jesus? E aí voltei a fazer o que eu estava gostando de fazer naquele período da minha vida. Então, aí batendo 16 anos já, então eu comecei a trabalhar muito cedo, com uns 12 eu tive o primeiro emprego e fui indo. Quando eu cheguei com 16, foi um ano que eu pedi pro meu pai: pai, é meu último ano na escola, deixa eu ficar tranquilo dessa vez? Só esse ano, no ano que vem eu já volto a trabalhar, não vai ter mais escola e acabou, agora é a vida adulta e tudo mais. E meu pai me deu um aval, falou: Thiago, tudo bem, vai lá, estuda alguma coisa, faz alguma coisa assim pelo menos, mas não fica vagabundeando não, pelo amor de Deus. E ele me deu esse aval. Então eu comecei a me encrencar cada vez mais da minha vida. Chegou em novembro, eu estava bem ruim já, questões de saúde, estava tendo bastante problema de tosse, por exemplo. E era uma tosse que não passava. Quando chegou dezembro, dia 27 de dezembro de 2015, 2015. Aquele foi provavelmente o pior dia, mas um pontapé inicial do que Jesus tem feito até hoje na minha vida. Então ali eu acabei usando um excesso de drogas, tive mais uma intoxicação e nessa eu não voltava à consciência. Fiquei cerca de uns 5 dias assim, não dormia, fiquei desolado e acabei que fiquei distante dos meus amigos, ficava só no meu quarto, falava com a minha família, comecei a ter crise de síndrome do pânico, ficando cabeça surtando assim. E aí foi quando eu olhava e falava: eu vou morrer. Nossa. Sim, zero esperança, achei que tinha acabado pra mim, tinha zerado o jogo, né? Falava, mas eu tinha um negocinho lá no coração ainda, aquela sementinha veio à tona. E hoje eu olho para trás, um pouco mais maduro, e eu falo: meu Deus, que pensamento de menino. Mas eu lembro que eu olhava para aquela situação e eu falava, não falei para ninguém porque eu nem conseguia falar, estava muito debilitado.
Então, eu lembro que eu olhava e falava, Jesus, eu só preciso de um culto. Eu só preciso chegar na igreja uma vez. Eu sei que eu vou morrer, mas eu quero ir num culto, porque eu preciso ter um contato com o Senhor. E eu sei que eu vou morrer, mas que seja para mim ser salvo. Eu quero um culto que eu possa estar contigo. Não foi na semana seguinte, não foi na terceira semana, mas lá na quarta eu consegui ir nesse culto. Uau. E naquele período também eu acabei travando um momento, eu não sei quanto eu posso atribuir isso à espiritualidade e ao emocional também, mas eu lembro que eu tinha muitas crises de falta de ar. E naqueles períodos... Como se fosse uma crise de ansiedade mesmo. Exato. Então eu não sabia discernir. Até hoje eu tenho muita dificuldade de dizer foi isso ou foi aquilo. Mas uma coisa era um fato. As irmãs da igreja oravam, minha mãe orava por mim, eu melhorava. Uau. Então, às vezes eu tinha alguns surtos assim, em casa mesmo, de puxar, e não tinha ar, tá caindo assim já, minha mãe orava por mim. E aí eu não sei o quanto eu posso atribuir realmente a espiritualidade, eu não tenho muito receio de atribuir uma coisa a Deus que talvez não foi Deus, e também de não atribuir, né? Então, eu olho, tento ficar em cima do muro, no sentido, poxa, pode ter sido Deus, mas não vou dizer que foi. Enfim, começou a ter esses momentos na minha vida de ir para alguns cultos, e em cultos acontecia muito. Então, ia no culto, estava lá, e daqui a pouco, falta de ar, as irmãs até sabiam. Ia em mim, orava, e eu voltava. Nesse mesmo período eu conheci a Ingrid. Nesses primeiros cultos eu falei, minha vida está mais do que ótima agora, é só isso que eu preciso. E aí eu era um cara totalmente contra relacionamento. Eu tinha o sonho de ser pai, mas eu não queria casar, por exemplo. Nossa. Era um outro momento da vida ali, pensamentos bem diferentes, mas era um sonho ser pai. E aí eu conheci a Ingrid, a gente era muito jovem, eu estava com 16 para 17 naquele período, a Ingrid com 15, ela era 2 anos mais jovem do que eu. E a gente começou a se conhecer, em um mês depois eu pedi ela em namoro, um negócio doido assim. Isso, um mês na igreja, eu pedi ela em namoro. No outro mês eu me batizei. No quarto mês, estava ministrando. Gente, eu lembro que eu lia, minha mãe falava pra mim que a letra matava. Porque eu comecei a ficar tão doido de igreja, que eu ficava no Pentateuco lendo toda semana, eu lia umas 3, 5 vezes por semana. E isso por uns 3 meses. E, eu quero Bíblia, me dá Bíblia. Aí a minha semana, eu falo com os jovens às vezes na igreja, segunda-feira a gente tinha oração na igreja, terça-feira era visita no lar, ia umas 3 casas. Já é a igreja que você tá Não, hoje? a igreja anterior. Outra igreja. Aí beleza, então, a minha conversão ainda, né? Aí desse processo, comecei a namorar com a Ingrid, me batizei, e aí eu fui sendo liberto, ou fui tendo um controle melhor das minhas emoções. Mas também liberto, principalmente. E ali eu outros pontos. Como eu cresci na igreja e da palavra que a minha mãe falava, que um dia ela não conseguiu engravidar e um pastor veio, então eu cresci ouvindo falarem que eu seria pastor. E aí eu vou mencionar um outro amigo meu aqui, o Leonardo. O Léo, um cara que eu amo de paixão, assim, um amigo fantástico. O Léo, ele também cresceu no lar cristão e a gente acabou entrando nos mesmos caminhos. Sim. E eu lembro que a gente ficava combinando assim, a nossa vida tá passando, né? A gente vai voltar para a igreja, então a gente tem que errar muito agora, para ter um testemunho bom. Você acredita, gente? E o Léo, glória a Deus, tá com o Senhor também hoje, tá caminhando, casado, tá feliz da vida. E aí voltando, né, nesse período de igreja, então eu tinha muito claro... Mas eu acho que essa é a mentalidade de quase todo filho de crente. Filho de crente, também pensava se não pensa assim... Como que eu vou contar para a igreja? Se um dia eu for pregar, como que eu vou falar para a igreja que eu recebi Jesus? Não foi de uma maneira extraordinária, eu não estava em outra religião, eu só nasci, cresci na igreja, tem que fazer alguma coisa de errado para depois voltar. A gente pensava assim, conscientemente. O meu pastor, ele fala que ele é o ex-nada. Ele fala, porque ele não tem esse testemunho. Ele fala, o ex-nada. Ele fala, não usei droga, não bebi, não era namorador, não... Eu era um cara chato que conheceu Jesus e glória a Deus por isso. E hoje está aqui. Esse é o testemunho dele. É brincadeira à parte. Mas, e aí, beleza. Então, eu cheguei na igreja, eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, dali pra frente, o que eu fizesse tinha que ser para Deus. Sim. Era aquilo que estava queimando no meu coração, sabe? O senso de emergência era esse. Uau. Eu preciso fazer algo relevante para Deus. E aí a primeira coisa que eu falei, se eu não conhecer a Bíblia, eu nunca vou fazer algo que agrada a Deus. Então eu mergulhei de uma forma descontrolada até, então deixei de fazer
deixei de ter uma vida social até certo ponto, porque era segunda oração, terça culto nos lares de todo mundo que precisava, quarta-feira era culto, quinta-feira a gente fazia estudos, sexta era culto de libertação na igreja até, sábado algum momento com os jovens, culto em algum canto, domingo escola bíblica de manhã E culto à noite. culto à noite. E, pô, um jovem que tá chegando numa igreja, ali era uma igreja grande, eu olhava e falava, eu vou participar de tudo. E, do que você falar na igreja eu já fiz, irmão. Ministério de dança, já participei. Louvor, já participei. De dança também? Você também, Thiagão. Tudo. Já Meu participou. amigo. Eu era o Chris Brown gospel, Eu não tinha nenhum molejo para essas coisas. mas participou. Participei, eu descobri que os irmãos não gostavam de ministrar. Nos encontros sempre tinha que ter uma palavra. Sim. E falaram, ninguém quer ministrar. Olhei aquilo como uma oportunidade. Falei, não é ninguém, eu quero participar desse negócio. Já é. Toda vez, terça-feira os ensaios, ia lá e me trazia uma palavra. Nossa, momento legal demais. Então, fui indo assim, onde tinha uma oportunidadezinha. Quero estar lá, gente. Deixa eu fazer. Não, deixa eu. Pastor, deixa eu abrir um culto? Deixou. Daí foi acontecendo e, infelizmente, teve um período ali na nossa igreja, na que eu era, nosso pastor daquele período, ele teve alguns problemas pessoais ali, questão da vida dele, e deu uma distanciada. Não sou mais de lá, então eu não vou trazer tanto detalhe também para não expor e nada do tipo. Então ele acabou indo por um caminho ali, foi fazer outras coisas da vida dele naquele período, e a igreja de 150, 200 membros quebrou para eu, Ingrid e nosso querido antigo líder, Hugo, e a esposa do pastor. Então foi um período assim de uau. Que pena, né? E agora? Pra onde a gente vai? Não tinha muito o que fazer, só que a gente estava com muita fome, muita sede de fazer algo, dar uma resposta para aquela situação. Então eu estava cerca de 6 meses na igreja nesse período. E meu líder falou, vamos seguir esse negócio. Mas eu não sei fazer, ô Hugo. Aí ele falou, cara, se for de Deus vai permanecer, se não for vai acabar. Você crê? Eu falei, eu creio. Então a gente passou cerca de 4 meses, a gente mudou de salão, aí teve toda aquela situação como igreja, de diminuir membros, de diminuir tudo, tentar ao máximo permanecer o primeiro mês, foi muito difícil, Deus proveu assim nos últimos minutos para pagar o aluguel. Teve toda essa situação. Eu vou pular um pouco, porque eu acho que não é muito foco aqui hoje e tal. A gente passou ali, então foi muito aquele grupinho que a gente era de amigos dos estudos de quinta. Então, alguns que eu lembro, Hugo, Ingrid, eu, Giovana, Larissa, talvez eu esqueça alguém, perdão. Mas era todo mundo menos de 20, dos 18 para 15 anos, essa turminha. E Deus deu muita graça pra gente, foi ministrando, foi aparecendo uma galera, foi voltando, a igreja encheu. E, enfim, acabamos que saímos de lá com a sensação assim, poxa, entregamos tudo que a gente podia, nos posicionamos no que deveríamos nos posicionar, e foi um momento que eu fui para a igreja que eu congrego hoje. Cara, é até louco você falar sobre isso, né? Porque acho que se você quiser trocar uma ideia, falar um pouco sobre essa questão de sair de lá. Cara, legal. Porque as pessoas têm várias visões sobre isso, algumas pessoas saem em rebeldia, chateada com a liderança, e como a gente tem falado sobre igreja local, eu acho que é um ponto muito pertinente, sim. Né? Falar que vocês trabalharam, vocês serviram, aproveitaram as oportunidades, né? E conversar um pouco, mostrar a importância de sair de uma forma bíblica. Bom, lá foi, assim, a gente teve alguns problemas, quando a igreja voltou a crescer, não dá para ter um jovem de 7 meses de conversão tão à frente, tão exposto. Cuidando das pessoas. E eu vou atribuir muito erro meu de posicionamento naquele período também. Poxa, eu era um cara com muita vontade de fazer, mas não tive alguém, a maior parte desse período na outra igreja, não tive o pastor local. Não tinha alguém para te discipular, Exato, pra então falar na sua quem me vida. discipulou, que foi mais próximo disso, era um cara ainda mais jovem do que eu. Entendi. Mas o cara era muito talentoso, o cara me abençoou de uma maneira incrível, assim, gente. Porém, eu não tive uma referência de o que um homem de Deus, um homem mais maduro faria naquela situação. Eu não tive a referência de o que um pastor faria na situação. Então eu fui tentando me mover conforme... Então, o problema é que o jovem também, ele olha algumas coisas que é problema, mas às vezes nem é tão problema e ele quer lutar contra, ele quer... João Calvino tem uma frase que é mais ou menos assim...
que nós sejamos defensores de Cristo, assim como um vira-lata defende seu dono. No sentido de, tem que proteger, tem que morder se necessário, mas não deixa ninguém mexer com a igreja de Cristo, não deixa. Então, em um período que eu não sabia discernir tanta coisa, eu fui entrando em alguns pensamentos muito radicais. Entendi. Mas eu não atribuo isso só à radicalidade que eu estava vivendo ali da minha fé no momento. Mas a gente teve algumas questões que eu não concordava de doutrina, até mesmo de pensamento como um todo, mas principalmente doutrinário, que eu olhava e falava, gente, isso não dá, isso não dá. Então isso foi me distanciando do que era a liderança da igreja. Entendi. Então algumas pessoas foram retornando e eu me posicionando muitas vezes contra, porque... Você estava se tornando um apologeta. E aquilo foi gerando um clima não tão agradável para mim e para alguns daqueles que estavam pensando da mesma maneira. Então, a gente saiu brigado? Não diria brigado. No final, a gente teve a bênção para sair, mas eu recomendaria que você procurasse alguém que está nesse momento de estou em dúvida de sair ou não sair da igreja, irmão. Tenha alguns pontos muito claros. Você fez de tudo? Você abriu seu coração? Você deixou o seu pastor ministrar você? Você foi submisso ao seu pastor? Legal. Seu pastor está numa onda de pensamento herege, por exemplo? Confronte ele com Bíblia, mas não exponha ele. Tiago, confrontei ele com Bíblia, não no sentido de confronto de brigar, mas trouxe à luz aquela situação, trouxe o conselho da igreja, mas mesmo assim eles querem permanecer num caminho de engano, se afaste dessa igreja. John Piper fala, né? John Piper, né? Seja submisso ao seu pastor se ele é submisso à Bíblia. Sim. Isso é maravilhoso, né? Então, e até a questão de submissão tem a ver com estar debaixo da mesma visão, da mesma missão, trabalhando em unidade em uma missão, né? Então, se vocês não estão alinhados, né? Um quer pregar a Bíblia, o outro quer pregar a doutrina de homem, não tem como fluir. Né? Não tem como andar. Legal, cara. Exato. Então, acaba que um atrapalha o outro. Atrapalha o outro. Aí tá caminhando para lados opostos, né? Sim. Muitas vezes até as intenções são boas, mas uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter hoje, ainda mais aqueles que estão à frente de ministérios, se não é a Bíblia, não é relevante o que nós podemos fazer. Sim. Porque só ela liberta. Ela ela liberta. Transforma, né? Somente ela. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem mentoria. Se não for através da palavra de Deus, não complica muito. É verdade. A Bíblia é suficiente, cara. Sim, ela é suficiente. Glória a Deus. E só ela liberta. Só ela, né? Isso é muito louco. E ela não precisa ser atualizada. Eu vi o que você fez aí, viu? Não, só fiz um. Glória a Deus, eu concordo plenamente, viu? Isso aí. E aí, beleza. Então, acabei fazendo essa mudança de igreja, tanto de uma forma radical, deixando um posicionamento bem claro que eu era contrário a algumas coisas que estavam acontecendo naquele período, e foi muito intencional, realmente, de me opor. A minha saída foi assim, eu não compactuo com isso. Legal. Foi exatamente essa mensagem que eu deixei para a igreja, mas, ao mesmo tempo, eu sentei com um pastor da igreja que retornou, e nós tivemos uma conversa, olho no olho, a esposa dele, a que hoje é minha esposa. Na época você não era casado? Não, ainda não era casado. E aí nós saímos da igreja, e ali eu estava vivendo um momento... Gente, eu estou gastando muito tempo nesse assunto. Não, bora, fica à vontade. E eu estava no momento mais legal até então, ministerialmente. Então, com convite para ministrar... Poxa, era um jovem que estava tocando junto com alguns outros jovens uma igreja que quebrou de 200 membros para 3 e agora a igreja está de novo com 150. Uau! Então, que isso? Então, eu estava num momento muito hypado, igual eu diria hoje, né? E lá em cima, cheguei na minha igreja, a primeira coisa que o pastor falou... legal, senta aí, vem cultuar com a gente. Cara, muito louco. Eu ia te perguntar algo até em cima disso, cara. Você percebeu entrar alguma coisa no seu coração? Cara, 3 membros. Vocês vão entender. Agora tá 150. Pastor, eu tenho 5, quantos anos de convertido você tinha? Naquela época eu tava com 8 meses. 8 meses? Por ali. 8, 9 Cara, meses jogando muito 8 meses alto. de convertido, 8 o negócio tá meses. fluindo. Tem mais membros que na minha igreja agora. Mas é o que Paulo diz a Timóteo, né? O pastor não pode ser novo, convertido, para que ele não se ensoberbeça. Exatamente, Então há muito problema em colocar a liderança de algo em cima de alguém que está começando agora a sua vida com Jesus. Sim. Não alguém novo de idade, porque eu sou novo de idade também. Sim. Mas Eu alguém acho que até está começando sua ele vida falar agora sobre com Jesus. esse assunto, porque a gente vê uma molecada, uns jovens chegando, cara, e os moleques, a galera quebrar tudo, né? Quer quebrar tudo, explode por aí, faz um videozinho e tem
Sim. 100 mil pessoas ali e tal. Só que a galera não tem bagagem, não tem experiência. Né? E é muito fácil de perder o coração, cara. Nossa, é muito fácil. muito. E eu acho que seria legal você falar um pouco sobre esse ponto. Você é líder de jovens também, né? Uma coisa que aconteceu, e aí eu vou explorando mais. Cara, eu não tinha preparo. Em algum determinado momento, eu percebi que eu sabia mais Bíblia que todo mundo na igreja. Uhum. Em um determinado momento, o coração estava tão duro que, poxa, hoje E assim, hoje eu olho com... Que cara zoado. Uhum. Mas naquele período eu olhava e falava, poxa, hoje esse irmão vai ministrar. Uhum. Então eu consegui em 9 meses andar de um extremo ao outro. Uhum. Gente, eu vim aqui no pentecostal de Jesus! Dava até estrelinha no cu. Se não, vou contar um outro testemunho bem rápido. Eu lembro que teve uma Santa Ceia que eu não tomei. E olha o tamanho da imaturidade e o problema de colocar alguém tão imaturo na fé, mesmo que tenha conhecimento, mas precisa ter bagagem. Sim. Eu lembro que eu não tomei a ceia daquele mês porque eu fiz as contas e só 11 pessoas se converteram durante aquele mês nos meus sermões. E aí aquilo eu olhei e falei, não, Senhor, eu não sou só digno. 11 só. Não sou digno de participar. Para ver o quanto estava acontecendo muita coisa, o Senhor estava dando graça. Mas a falta da paternidade ministerial... Cara, isso é muito louco. O discipulado, discipulado, pastoreio, gente. isso é muito louco. Até um toque para a juventude, para a galera, para todos os irmãos que estão nos ouvindo. Cara, nós precisamos ser discipulados. Sim. O Tiago precisa, precisa, com certeza. eu preciso. Nós somos líderes, somos pastores, mas nós precisamos de homens que falam na nossa vida, que ensinam a gente, que corrijam a gente. Pode falar, cara, muito bom. Cara, e aquele período ali, na época, eram coisas que estavam acontecendo que... Não tinha alguém para dizer, Tiago, você está errado. Sim. Tiago, olha como você falou com o irmão mais senhor. E a Bíblia, por exemplo, lá em Timóteo, descreve como tratar um jovem, como tratar um senhor, uma senhora. E era coisas que eu não tinha bagagem, eu não tinha Bíblia para dar suporte. Eu tinha boas mensagens, mas eu não tinha uma vida com Deus longa para ter o tato de... Como confrontar o irmão que caiu, mas como confrontar o irmão libertino. Sim. E são coisas diferentes. Sim. Então era um Tiago muito arrogante. Gente, assim, péssima experiência para quem conviveu de perto e viu o quão arrogante eu consegui me tornar em pouco tempo. E aí voltou, então saio do pentecostal mais raiz possível e corro lá pro outro lado da reforma. Uau. Quando eu conheci aquilo, eu falei... Jesus, agora sim eu te conheci. Calvino virou o cara assim de um jeito pra mim, gente. Já queria matar os anabatistas. Igual o Zwingli. E foi um extremo muito grande e foi nesse período que eu cheguei na igreja Cristã do Calvário, que é onde eu congrego hoje. Conheci o meu pastor, que se chama Bruno, pastora Jaque, família querida, Legal. Teteu, Bia. E ali eu cheguei com um coração muito duro. Da forma que eu saí também, depois de 5 meses praticamente à frente da igreja, saí sem nada, sem nenhuma despedida, foi traumatizante demais. Sim. Então eu saí muito machucado com a questão ministerial, mas ao mesmo tempo com aquela... Vou voltar a servir. Vou chegar lá e... vai ser natural. E eu cheguei, contei minha história triste pro pastor, o pastor se compadeceu de mim, estendeu a mão, cuidou do meu coração, mas eu comecei a perceber que o tempo estava passando e eu não estava fazendo muita coisa. E eu, o que tá acontecendo aqui? E ele me dando gelo, coisas que aconteceram nesse período, eu acabei caindo com a minha namorada na época. E ela engravidou. Nossa! E aí você já estava na outra igreja? Isso, tinha acabado de mudar. Então, a minha imagem, nossa, ela se desmantelou totalmente. Todo mundo que te via como homem de Deus começou a ver que você era... Pensa, eu saio em um... Assim, a gente não saiu com uma briga. Brigou e saiu por causa da briga. Mas com uma questão teológica, uma questão doutrinária que eu divergia. E aí agora o cara que saiu cai. Levando a razão... Uau. Então, cara, dentro disso, o que você acha que loucura, mano. Que você poderia falar que te levou a cair? Você poderia dar um conselho para a juventude, para a galera que está ouvindo a gente? Aqui irmão, tem um pastor.
Se você tiver um A gente pastor, cai nessa de novo, né? Cara, você dificilmente vai errar em lugares tão óbvios. Por exemplo, coisas que tenta todo homem. Não, você é tentado na área sexual. E não Com importa certeza. a sua idade, você vai ser tentado, seja homem, seja mulher, seja jovem, vai ser tentado. Sim. Se você tem um pastor para te falar a respeito disso, hoje o Brasil não tem esse costume. Na minha casa eu não tive educação sexual. Meus pais não falaram comigo abertamente sobre. Tipo assim, ó, não faz isso, toma na- cuidado. Na minha outra igreja eu não tive alguém que falou sobre a respeito do sexo. E, na verdade, abertamente, até as né? igrejas também Sim, não falam sobre. exato. né? Quando eu era mais novo, eu não tinha informação sobre isso. Então, pra mim era algo, não é que era normal, porque a gente sabe que no fundo é errado. Porém, você não tem um ensinamento claro a respeito Sim. disso. Então, você não pode cobrar uma conduta que você não ensinou antes, né? Então, Eu lembro Difícil. uma conversa com um tio meu, isso não faz nem muito tempo, isso é mais recente, que ele ouviu numa igreja um pastor falando que o relacionamento entre a mulher e o homem casados glorifica a Deus. E meu tio ficou horrorizado com isso. Tio, você acredita que o pastor falou isso? Aí eu, o que, tio? Não, que glorifica a Deus. Aí eu, mas o que tem de espantoso nisso, tio? Não, falar de sexo na igreja? Aí eu expliquei pro meu tio ali a Sim. luz da Bíblia e tudo mais. Mas para ver o quanto falta esse assunto nos Ainda nossos é um tabu, altares. né? É um tabu. Mas, cara, esse tabu ele foi colocado por causa da religiosidade. Sim, cara. sim. Né? E um erro nosso, eu me incluo, nós somos igreja, né? Então um erro nosso, como líderes, cara, de omitir alguns assuntos com medo, sei lá, né? E acabamos oprimindo as pessoas e dando uma oportunidade para elas procurarem outros lugares, sim. cara. Então, quando a igreja não se posiciona sobre um assunto pertinente, um assunto que as pessoas realmente estejam perguntando, nós criamos um vácuo teológico. Então, nesse espaço onde há a possibilidade de falar sobre esses assuntos, aí as pautas que não são pró-igreja, elas vão falar e elas vão dar a base delas, a ideologia delas, vão colocar isso goela abaixo do povo e as pessoas vão aprender com outros lugares. Sim. Então, se nós não ensinamos sobre sexo, tem muita gente aí que vai. E aí, qual é o ensino que a igreja vai consumir? O ensino da palavra de Deus ou de qualquer outra ideologia? E é isso uma que a gente coisa que a precisa gente pensar. conversa muito lá na igreja é assim, se eu não me ensinar meu filho, a escola, os desenhos, a sociedade como um todo vai ensinar ele. Sim. Se nós não ensinarmos nossos jovens, a Netflix, o YouTube vai ensinar eles e vai erotizar o que é algo puro. Sim. Vai sensualizar o que Deus trouxe pra gente de uma forma santa. Vai trazer pecado e vai degradar o homem cada vez mais e mais sobre esses assuntos. Então, nós que estamos ali muitas vezes à frente da igreja, nós temos que nos posicionar independente se é polêmico demais. Não, tem o Iago Martins. Tem um rap dele que ele fala: não pode ser profeta quem tem medo de blog e web crente. Ou seja, ele está dizendo ali, cara, você tem medo que os outros falem mal de você porque você está pregando do reino? Você não vai ser profeta não, irmão. Quem tem medo Você não de consegue ter... nem ser um discípulo de Jesus. Quem tem Hoje medo em dia você pode até se considerar cristão, mas na época onde Jesus ensinava os seus discípulos, ele dizia que vocês vão ser perseguidos. Eles perseguiram a mim, chamaram a mim de Beelzebu. Imagina vocês. Cara, quem quer fazer média para o homem, para as pessoas, cara, quem tem medo de ter a reputação queimada, vai ficar quieto ou vai omitir. Aí chegou um outro ponto para... Desculpa até cortando. Não, mas voltando da hora, ali da hora. aos Você, conselhos. mano, você Cara, tá muito da hora. Você é o centro. Não, pelo amor de Deus, me coloca nesse lugar. Calma, gente. Que tem alguém que é dono nesse lugar. Calma, gente. Eu tô brincando, tá? E aí falando sobre reputação. O que eu tinha mais medo era de perder a minha reputação. Uau. E isso fazia com que eu escondesse meus pecados. Então, mas é É um uma orgulho. mentira. Poxa, mas uma mentira vai diminuir quem eu sou. Mas foi um erro. Mas vai diminuir quem eu sou. É um orgulho, né? E aí o orgulho, ele blinda o nosso coração ao ponto que a confissão se torna um lugar inacessível. Sim. Então, uma vez que eu não confesso a Deus, eu não sou perdoado. E uma vez que eu não confesso a outras pessoas, eu não sou curado. Uau. Então, dentro da igreja, há poder de restauração e de cura para aqueles Legal. que estão Sim. em meio ao pecado. E foi o lugar que... Qual dica dá para um jovem que...
Irmão, confesse os seus pecados. Sim. Ah, mas eu pequei, pastor, foi isso. Irmão, fale do jeito que você fez. Na hora de pecar não foi legal, não foi prazeroso? Agora, cada um dos atos, confesse nome a nome. A gente fala muito também de... Às vezes a gente peca em atacado e pede perdão em varejo. Varejo que é unidade? Ou eu confundi? Varejo é unidade. Então a gente vai lá e peca muito. Mas na hora de pedir perdão, Deus, me perdoa porque eu errei com o Senhor. E aí, por que eu falei da reputação? José é um cara fantástico. Eu falei muito ali que eu lia muito Pentateuco e tal. E José sempre foi uma história que me cativava. Porque eu olhava e falava... Ele era o mais jovem ali até então dos irmãos. Sim. O mais detestado. O que tinha o maior sonho. O que tinha a maior visão. E no final foi o que mais cresceu. E nesse período onde ele está lá em cima... Ele não topa romper com o Senhor. Muito louco. Uau. José, mulher já pensando ali no cenário, tá com a mulher de Potifar arrancando a roupa dele. E ele fala, como eu poderia pecar contra Potifar? Não. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Uau. Quando a gente... O pastor Juscelio também tem uma frase emblemática, que ele diz, pastor Juscelio, um pastor do Mevan, e ele cuida de casais. E ele tem uma frase assim que aquilo me deixou desesperado por uns 10 segundos. Ele faz uma pausa muito boa. Ele fala assim, faz 20 anos que eu estou na caminhada com o Senhor ministrando pelo Brasil. E nesses 20 anos eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca fui fiel à minha esposa. Nossa. Muito louco. Eu sempre fui fiel a Deus. Uau. Porque minha esposa não está em todos os lugares, mas Deus está lá. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. E a gente tem conversado sobre isso. Às vezes, no tempo de discipulado que nós temos, o Rodrigo fala algumas coisas para mim, eu falo algumas coisas para ele, e nós sempre voltamos para a mesma frase. Quem não confessa a tentação, um dia terá que confessar pecados. Sim. Então, se você não tem alguém para se abrir, para dizer, estou sendo tentado nisso, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou quase cedendo, porque é natural, isso é um ser humano. Cara, muito provavelmente, quanto mais você esconde a tentação, mais o pecado encontra lugar em você. E a gente até conversou sobre isso esses dias, porque eu confessei uma tentação para o Thiago. Sim. Não foi? Então a gente tem essa liberdade, né? A gente está falando aqui, né, pastores que sentam, conversam, né, contam, né, as tentações. Então esse dia eu estava com ele no carro trocando ideia, e ele me chama de pastor. Não, você é meu pastor, você é meu discipulador. E cara, e eu entendo que é uma transferência de vida. Né? Então, quando eu estou sendo tentado, quando eu estou passando por lutas, eu ligo para ele. Não é, Thiago? Estou passando por isso, estou com um problema na igreja, assim. Então, eu acredito nisso, cara. Né? Então, transferência de vida, eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Sim. E aí, eu sentado com ele no carro, falei, Thiago, eu estou sendo tentado nessa área, cara. Ele até olhou assim para mim e tal. E ali foi legal que gerou uma conversa e ele também falou de algumas lutas dele. E eu acho que é isso que falta. Eu acredito, na verdade, eu tenho convicção, Tiagos. Eu tenho convicção, cara, é isso que falta na igreja, esse tempo de discipulado. Eu lembro, né, que eu caí em pornografia, cara. Eu caí em pornografia, acho que eu tinha 1 ano de convertido, estava vivendo impureza, santidade, escutando uma pregação do Luciano Subirá na minha casa sozinho. Daqui a pouco eu fui lá, cliquei em cair em pornografia. Cara, eu liguei pro meu pastor, cara. Eu falei, Lu, acabei de cair em pornografia, cara. Acabei de acessar aqui. E ali meu pastor me abraçou, orou, chorou comigo. E quando eu cheguei na igreja, no próximo culto, ele me tratou da mesma forma. Ele me tratou com o mesmo amor. E eu acho isso sensacional. Né? E é o que falta no nosso meio. Discipulado, alinhamento, pastoreio. Né? E ele nunca jogou isso na minha cara. Nunca apontou o dedo para mim, nunca me criticou. Pelo contrário, caminhou comigo, cara. E... eu tenho 10 anos de convertido. No primeiro ano eu caí em pornografia. Cara, eu comecei a viver em pureza. Eu vivo em pureza até hoje. Eu casei em pureza. Eu fui ter relação com a minha esposa depois do casamento. Glória a Deus. Né? Mesmo tendo passado por uma vida totalmente promíscua, bagunçada antes de me converter. Então, a gente precisa desse andar junto. Mano, eu acho que essa é a principal diferença entre Judas e Pedro. Ambos os dois andavam com Jesus, os dois eram discípulos, mas Jesus, ele restaura Pedro porque Pedro era transparente. Você pode perceber que Judas, ele era ladrão e roubava o dinheiro de Jesus. Então, ele teve muito tempo
para mostrar quem ele era. Jesus já sabia, provavelmente, daqueles roubos, mas ele era falho da mesma forma que Pedro, só que ele não era transparente. Então ele escondia por muito tempo, e quando você esconde por muito tempo, há um momento onde você vai ser exposto, né? Cara, que assunto incrível que a gente entrou. E aí depois né? depois que ele traz Jesus, ele tenta voltar, ele meio que joga as moedas, né? Eles vai para a religião. Pedro volta para Jesus, porque Pedro também negou Jesus. Sim. Então isso foi praticamente uma traição, né? Só que ele é restaurado pelo próprio Jesus. Isso é a diferença. Tem uma mensagem que eu já trouxe sobre Pedro e Judas nesse sentido da tristeza que é gerada nos dois. Se a gente pega, é o mesmo texto, é o mesmo período, Sim. Jesus está na mesa com eles e fala, um de vocês vai me trair. Todo mundo assustado, fala, por acaso sou eu, Senhor? Só Pedro, e eu me identifico muito com Pedro por conta desses posicionamentos. Ele fala, Senhor, eu jamais faria isso com o Senhor. A arrogância que chega ali naquele período no coração dele, eu olho a minha vida muitas vezes, se eu não vigiar, esse é o lugar. Porque a gente muitas vezes está exposto, está com a voz ativa, então a gente vai achando que pode fazer, que é crente super-herói, então a gente não quer daria confessar. Minha vida pelo Senhor. Então, e aí coisas que a gente vai vendo nesse mesmo texto Jesus fala que o galo iria cantar e Pedro negaria 3 vezes, o galo cantaria. E acontece isso. Mas Jesus antecipou isso. Judas, ele tá na mesa, ele sabe que o coração dele tá corrompido, e aí, pegando o que tu tá falando, ele não traz transparência. Pedro tem um negócio no coração dele, que tá errado. Sim. E é exposto. Mas ele coloca... Muito louco. Tem um antídoto ali para ser aplicado sobre a vida dele. Porque quando ele erra, ele sabia que Jesus estava esperando ele. Sim. A Bíblia, no livro de Lucas, fala que por um momento os olhos de Jesus fintaram em Pedro. Então Pedro sai correndo amargamente. Sim. Ele está triste. Ele tenta voltar para onde? E aí esse lugar aquilo queima meu coração. Pedro volta no lugar onde ele teve o primeiro encontro com Jesus. Judas vai embora triste para devolver as moedas. O lugar de encontro é diferente. Muito louco. Pedro volta para onde ele conheceu Jesus. Judas vai para onde ele pode resolver sozinho. Sozinho a gente não pode resolver nada. Vamos lá. Muito bom, cara. Muito bom. Mano, eu tô emocionado, cara. Chora. Glória a Deus. Manda Tá muito ver, lindo isso, mano. Muito lindo. De verdade. É legal essa questão de trazer pra mesa, sabe? Tipo, a gente precisa falar mais sobre esse assunto pra galera. Ter esse tempo de mesa. Falei pro Thiago, cara, a gente vai começar esse trabalho, mas eu quero ter tempo de mesa com os caras. Eu não quero só gravar e soltar nas mídias, não. Eu quero aproveitar para tomar um café, trocar uma ideia, conhecer a história dos caras. E é isso, a gente precisa gerar isso na igreja. Sim. Assim também com os nossos liderados, com a galera que tem caminhado com a gente, né? Porque a gente é curado nisso. Muito louco, sim, com cara. certeza. Thiago, eu tenho uma outra pergunta. Você entrou na igreja, cara. E aí fala como que foi. Você entrou na Calvário, né? Agora a igreja do Calvário. Hoje tô lá há cerca de... Praticamente eu peguei no 2º mês da igreja já inaugurada. Legal. Então, eu gosto de dizer que eu tô desde o início. São 6 anos de igreja. E na época vocês eram em quantos? A igreja começou com 8 jovens que ficavam no pé do pastor. Pastor abre igreja. E o pastor, ele... Um dia convide eles, vai ser bem legal esse papo também. Sim. Ele também saiu de uma forma muito parecida com a minha. Sim. Ele também saiu do pentecostal, foi lá pro outro extremo da reforma. Então ele deu uma congelada ali na fé dele, dentro do que a gente considera, né? Sim. Procura ele um dia, vai ser bem legal. Legal. Ele... Cheguei naquele período, me abraçou de uma forma até... Como se ele... eu passei por aí. Meio que era isso, sabe? Eu sei o que você está sentindo. Eu sei como está seu coração. Então foi muito pessoal o jeito que ele cuidou. Aí fala pra gente como foi esse processo, né? Como que você tem trabalhado hoje, Sim, o que legal. você tem feito na igreja. Fala pra gente aí, a gente quer te Como escutar. foi também a sua restauração, pegando um gancho com Nossa, aquilo que ele já tinha falado, Legal. né? Aí mandou bem Porque demais. Da hora. Aconteceu uma coisa que eu vou dizer e parece que é muito bobo. 2 coisas assim que aconteceu com o pastor Bruno, meu amigo, assim, pai. Eu lembro que eu fui confessar pra ele. E, poxa, ele tinha acabado de me liberar. Então era o momento que ele tinha acabado de me liberar. Tava tocando clínica ali. Tava ativo já de novo no gás. Tava no melhor período ministerial. E eu lembro que ele falou... São 3 agora, lembrei de mais um. A primeira coisa que ele olhou e falou... Sabe o que mais me entristece?
é que faz 2 meses que você sabe e não confessou. Nossa. Não, dali pra frente, ele não precisava falar mais nada, assim. Ele falou e eu não tinha mais o que responder. Eu não tinha nenhuma justificativa, não tinha... Faz 2 meses, 2 não, faz mais 3 ou 4 meses que você sabe e agora você me procurou? Beleza, esse foi o primeiro ponto. O baque, assim, que eu fiquei igual. Segunda coisa, deu uma bela de uma bronca bem dada, eu nunca vou esquecer. Mas teve coisas mais importantes do que a bronca. Segunda coisa, assim, que pegou de um jeito foi: Ti, você está proibido de ler qualquer coisa que não seja a Bíblia. E para um cara desesperado buscando conhecimento, eu fiquei cerca de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 1 mês, que eu não li nenhum livro, não li nada assim complementar. Foi só Bíblia, porque ele sabia onde estava o meu coração. Então, lembra que eu falei que um momento da minha vida eu estava ali, Calvino era o cara? Sim. Calvino era o cara, não era Jesus naquele período da minha vida. E ele foi muito sensível para perceber isso. Então, 1 ano só Bíblia, Bíblia, Bíblia. E a terceira coisa que aquilo mexe até hoje comigo, e sábado teve mais um evento que testificou sobre isso. Eu lembro que ele olhou no meu olho. E, gente, eu estava com ele cerca de uns 4, 5 meses, por ali. E ele já é um homem mais velho do que eu, já com a vida mais encaminhada. Pô, ele olhou para mim no meu olho assim, ó, e foi muito de Deus aquilo. Ele falou: Ti, você errou. Depois da bronca e tudo mais, ele falou assim: Ti, você errou. Você não foi homem. Você provavelmente pode ter comprometido o resto da sua vida se você não se posicionar como um homem de Deus. Você vai passar por uns dias difíceis. Você saiu da outra igreja, você está aqui com a gente e, cara, você está manchando o nome de Cristo. Aquilo já estava me desesperando. Aí eu, tentando olhar para baixo, ele pegou na minha mão, apertou e falou: Mas olha aqui no meu olho. O que o meu filho tiver, o seu filho vai ter. Uau. Os sonhos que eu tenho, eu sei que vai ser o seu. E o que eu estou construindo não é eu, é Deus vai construir e a gente vai ser ferramenta de Deus. Amém. Cara, aquilo... O que sobrou ainda de tentativa de segurar a onda, eu desabei, comecei a chorar muito. E eu confesso que o tempo passou e eu ficava: o que ele quis dizer com tudo isso? Porque eu não... Tinha 5 meses, eu não tinha uma aliança real com ele. E eu fiquei muito... O que esse cara... Você encontrou um pai, mano. E ali... Abraão, quando ele tinha encontro com Deus, ele construía altares. Eram memoriais quando ele passasse lá de novo, porque aqui o Senhor fez isso. Porque aqui o Senhor fez isso. Os patriarcas faziam muito isso. Que ele foi o primeiro altar com meu pai que Deus gerou para mim, sabe? Uau. Aquele dia foi... Eu senti o abraço, não do Bruno, senti o abraço de Deus. Sabe? Foi uma experiência, assim, muito... Não com o pastor Bruno, mas também com Deus diretamente através dele. Então foi fenomenal. E aí, por exemplo, sábado a gente estava ali na apresentação dos nossos filhos na escola. Ele olhou no meu olho e falou: Lembra que eu te prometi? Uau. Aí aquele negócio Da hora. arde. Aquele negócio arde no coração de um jeito muito pessoal, diria. Que lindo, cara. Mas, então, como foi o processo? Então, foi muito vergonhoso. Ainda mais pelo meu posicionamento tão arrogante, tão prepotente. Sim. Então, assim, realmente foi... Calar a boquinha, fica quieto, continua caminhando com Jesus. Mas continua caminhando com Jesus. Continua caminhando com Jesus. 1 ano depois, continua caminhando com Jesus. E nesse período eu até mesmo não queria mais saber de ministério por entender a gravidade do meu erro. Então, para mim era uma coisa que eu queria realmente me afastar, não me sentia mais à vontade. Nem tinha oportunidade também. Você não pregava, então, nesse período? Não, nesse período eu não podia nem ler. Foi o período que eu não podia ler nada além da Bíblia. Então, você já tinha... O seu filho já tinha nascido. Nesse período, meu filho já tinha nascido, já estava casado. Já estava casado, E você estava mesmo lendo assim- só a Bíblia e mesmo assim... E aí o pastor começou a entender meu coração e eu fui para um evento da Igreja Betel, do pastor Clodoaldo. E naquele dia teve uma situação que o pastor Clodoaldo era um evento e ele ia ministrar de noite, acabou que teve que trocar e ele ministrou de manhã. E, cara, aquela mensagem foi transformadora, assim, ministerialmente. Mudou todo o rumo da minha vida, eu diria.
Inclusive, tinha que falar isso pro pastor Clodoaldo, nunca comentei com ele sobre. Ele tá assistindo. É o pastor. Será? E aí ele trouxe uma mensagem... Fica o convite para ele aí também, participar com a gente. Mais um também, que a Mais história é maravilhosa. Ou talvez para conferência, ele, o pastor Bruno, Uau. um bate-papo lá no Legal dia. demais. Se precisar de mim, o que eu puder, eu ajudo Tamo ali. junto. E aí ele trouxe uma mensagem, eu voltei desse evento. Qual era essa mensagem? A mensagem era Deus restaura sonhos. E quando ele falou o tema antes da mensagem, aí eu, como um jovem ainda muito egocêntrico, né? Vai ser uma mensagem das que eu já ouvi milhares de vezes. Sim. Não foi. Foi totalmente diferente, glória a Deus pela vida do pastor. E aí dali pra frente eu voltei a sonhar de novo, voltei a querer estar envolvido com a igreja. E, poxa, no final o Senhor foi lapidando, tive que começar literalmente do zero. Então, teve coisas que foi muito pessoal que Deus foi tratando no meu coração, que não tem uma fórmula secreta. Foi a submissão. E era a coisa que talvez eu não sei como poderia ter sido tratado de outra forma. Para um jovem que estava na crista da onda, se achando maioral, fazendo e desfazendo. Naquele período, além das mensagens, viveu alguns milagres. Então o coração ficou muito duro, gente. Tem uma pergunta, depois eu compartilho um dos milagres bem legal que a gente viveu ali. Mas estava fluindo muito. Então o coração ficou muito distante de ser acessível, de ser submisso. Então foi uma das maneiras também que Deus trabalhou muito no meu coração de... Abaixa a bola, você não é o último, você não é o melhor, você só é mais um jovem que, pela minha misericórdia, tem conseguido caminhar. Então, jovem, tem um pastor. Ele vai saber cuidar do seu coração, ele vai saber pôr o freio quando precisa pôr o freio. E seja prudente igual José e reconheça que sem Deus você nada pode fazer. Volte para Deus toda vez que necessário. Perca a sua reputação, perca o seu ministério, mas não perca o Senhor de jeito nenhum. Amém. Cara, existe uma frase muito propagada, pelo menos nos ambientes onde eu frequentei, que era o seguinte: Deus não envergonha ninguém. O que vocês pensam sobre isso? Deus não envergonha ninguém? Vou deixar o pastor Rodrigo começar e eu sei por onde ir depois. Não, podem falar aí. Não, fala aí, eu tô Deus não falando envergonha bastante. ninguém, Deus não frustra. Não, na verdade, a frase era bem nesse sentido. Você não vai ser frustrado. Deus não envergonha ninguém. Eu sempre cresci com essa frase, fazendo parte da minha jornada. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a entender que não era bem assim. Deus vai quebrar a gente, cara. Você quer que eu fale claro pro pessoal entender? Deus vai quebrar, vai jogar seu sorvete no chão, seu sonho no chão, vai detonar. O Rodrigo Bibo escreveu um livro sobre Deus isso, que né? destrói sonhos, Deus que né? destrói sonhos. Eu ia falar sobre esse livro, é isso, cara. Deus, ele frustra a gente. Sim. Né? Deus, ele vai quebrar a gente por amor a gente. Sim. Né? Vai podar a gente, né? Então, sim, Deus envergonha. Envergonha, cara, envergonha. Por amor a gente. Né? Isso Por é amor. muito bom. Isso é muito louco. Eu gosto de um texto que... Aquele texto me constrange. Filipenses 2,4 fala que Jesus se esvaziou de si mesmo. Aí a gente Ele vai se humilhou, né? Essa é a gente vai ver na continuidade. E, por exemplo, a cruz já é um negócio, um ato de humilhação. Sim, mas um escândalo. Eu tento voltar ainda um passo antes. O Criador se fazer criatura... Cara, muito louco. Nossa. Meu, C.S. Lewis... E aí você é o cara, você é o fofo. Você vai ser honrado, Thiago. C.S. Thiago, Lewis, vocês serão honrados. ele traz uma perspectiva sobre o nascimento de Cristo, que é o seguinte: ele diz que se você quiser imaginar como é Cristo vindo em carne, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, você deveria pensar. Isso é claro que não chega ao nível da magnitude daquilo que aconteceu quando Cristo encarnou, mas se você quiser pensar em algo parecido com isso, imagina você, um ser humano comum, se transformando numa lagarta, sabe? Em um bicho nojento. Cara, isso é muito louco. Isso é muito pesado. louco. Então ele se fez carne, ele habitou entre os homens. E isso é humilhação, Sim. né? Isso é. Mano, isso é muito louco. A gente tem alguns minutinhos finais pra gente fechar. Aí se você quiser dar uma continuidade na questão do ministério, como que tá. Aí quando tiver faltando uns 15 minutinhos, o Thiago vai fazer umas perguntinhas aí pra gente fechar. Você acha que em 15 minutos a gente consegue
responder esses 2.000 aí. 2.000 tem, Tiago? Não? A gente Brincadeira. não tá tão famoso. Não, por enquanto é o primeiro, queridos. É o primeiro. Bom, então, pensando ali já, hoje na Calvário a gente está vivendo um momento fantástico, igual eu estava compartilhando um pouco antes. Era uma igreja muito de jovens, então tinha muito aquele olhar, vocês não vão dar em nada, todo mundo jovem não dá dízimo, a igreja vai fechar. Tinha muito esse rótulo, velho, complicado. A gente sofreu um pouco com esse rótulo, mas a gente também tem uma frase bem que queima assim, a igreja não é do pastor Bruno, não é do Tiago, não é do Rodrigo, o Rodrigo é um amigo querido meu, não é de nenhum dos outros, não é o Jonatas, não é fulano, não é ciclano. A igreja é do Senhor. Uhum. E se o sonho que o Senhor colocou no coração do pastor Bruno foi compartilhando com Rodrigo, Tiago, e Ingrid, Giovana, pastora Jaque, se foi isso que Deus realmente deu e estabeleceu, a igreja vai continuar fluindo. Hoje nós estamos ali próximo ali em Calmon. Fala o endereço pra galera. Me ajuda com o endereço, amor. Esse endereço. Oi? Olha o tamanho desse endereço, pastor, é difícil. Rua Prefeito Francisco Rodrigues Filho, 310. Os dias de culto? Quinta-feira, às 7h30, quase eu erro, hein? E domingo de manhã e de noite, das 9 às 11 e das 7 às 9 da noite. Eu já fui. Tem já que fui em fazer alguns dois cultos, hein? Já fui lá e fui muito abençoado. Glória Deus a Deus. falou muito comigo. E aí fica o convite pra galera. E o Ti também vai ir, hein? Tem que ir lá. Sai aí. Em maio, culto na Calvário dos Jovens, a gente vai estar com participação do pastor Tiago e pastor Rodrigo lá. Já fica o convite, viu? Isso aí. E aí, beleza, então a gente tem caminhado com o Senhor, a gente tem um sonho muito claro, principalmente a gente da liderança conhece. O nosso sonho é um dia construir uma escola e, se Deus quiser, a gente também construir um hospital para a região. Uau. Então, esse é o nosso maior objetivo, como objetivo de legado. Esse é o legado que a gente quer deixar ali. A gente crê muito que que lindo, os cara. melhores dias não vai ser o Tiago, não vai ser o pastor Bruno, não vai ser essa turma, essa geração. A gente crê que o nosso Deus é um Deus de continuidade, é um Deus de geração. Então, quem provavelmente vai desfrutar dos melhores dias vai ser o meu filho Lucas, Sim. Mateuzinho, Bia Muito e bom. tantas outras crianças que estão ali aprendendo e crescendo, e, para a glória de Deus, eles vão ver o melhor período daquela igreja. E, poxa, um pouco da igreja eu acho que é isso. Talvez eu vou deixar a bola levantada para o pastor Bruno aparecer por aqui, compartilhar Amém. um pouco mais de como nós temos nos organizado. Você lidera os jovens hoje? Legal, outro bom ponto. Hoje eu cuido dos jovens lá na igreja há cerca de 3, 4 anos já faz... um ano depois que Jesus foi restaurando o testemunho, foi restaurando a condição de estar ativo ministerialmente, o pastor delegou para mim, para a Ingrid, a liderança dos jovens. Então nós temos caminhado com os jovens e é legal que vai reciclando, né? Vai passando, a turminha vai casando, e a gente vai tendo encontros pontuais com eles e vai chegando gente mais nova. Sim. E ser líder de jovem é desafiador. Ser líder de jovem tem sido o maior privilégio para mim, poxa. E a coisa, eu não olho para o ministério, para a igreja como a escala, né? Primeiro você vira um obreiro, aí você vira diácono, depois você vira líder de jovens, aí você vira pastor, isso aí pastor é loucura, de casais. Tem alguns que vai por esse caminho, mas eu tenho muito claro para mim, o Marco Madaleno, ele é pastor de jovens, e é líder ali do Movimento Eleven, não sei se vocês conhecem. A igreja da cidade. Igreja né? da cidade. Ele tem um curso, inclusive, fenomenal para líderes de jovens. No Dizascope, né? Na Isso, mesa? na mesa, na no mesa, Scope, isso. E ele fala muito ali sobre... já parou a pensar que você pode ter um chamado para um nicho específico? E o pastor Josué Gonçalves também, no próprio pra curso casais, ali, né? ele fala muito sobre o quanto Deus chamou ele para fazer aquilo. E a mensagem que queima, ele ministra de todos os assuntos, mas quando ele está falando de casais, ele entende que aquele é um negócio dele. Igual o Lucinho Barreto também, que Lucinho influenciou, Barreto. né? Eu fui muito influenciado. Jovens, né? Então eu tenho muito claro para mim que o que Deus me chamou para fazer até esse momento Legal. é cuidar de jovens, é servir jovens, é abraçar jovens, é pôr para dentro de casa, é buscar. E é um trabalho tão fácil de fazer, né? Eu fiquei 2 anos e meio cuidando de jovens também. Loucura, mano. É bem dinâmico. Mas é gostoso, né, cara? Não, é muito louco. Quando entende que é o propósito, faz Prazeroso sentido. demais. E na igreja também eu tenho cuidado bastante da parte dos obreiros, então
Junto com alguns irmãos, a gente tem feito curso para preparar os nossos obreiros, os nossos aspirantes. Eu cuido da escala, da organização, do discipulado de grande parte deles. Então, eu tenho me movido assim dentro da igreja e atuando dentro. Tem uma necessidade? Se Deus permitir, você é uma resposta. Então, vamos lá, vamos fazendo conforme Deus vai permitindo. Muito bom, cara, muito bom. Tiagão, muito legal. Bora para as perguntas. Bora para as perguntas. Antes das perguntas, eu queria só dar um toque para a galera, né, que tem vontade de conhecer mais esse projeto, esse trabalho, né, o movimento Local Church. Eu quero participar, eu quero ser membro do canal. A gente vai deixar no link aí para vocês, né, o linkzinho, na verdade, do Instagram, do canal também, né, Thiago? A gente vai montar um canal no Telegram e no WhatsApp para vocês entrarem, para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente vai postar. Vocês serão os primeiros. Então, se você tem vontade de ser membro, participar, patrocinar, investir nesse trabalho, a gente vai deixar o link para vocês aí, né, não, Tiagão? A gente vai deixar para vocês, para a gente somar, para a gente investir no reino de Deus. Outra coisa importante, esse trabalho, esse movimento, tem a ideia de falar sobre igreja local. Nós amamos a igreja local. Nós amamos. Cara, nós amamos. Foi na igreja local, Jesus usou a igreja local para tocar na minha vida, para transformar a minha vida, dos Tiagos aqui, né? Então nós amamos esse trabalho, nós amamos o discipulado, amamos o pastoreio, né? Então é isso, nós queremos te motivar a servir a sua igreja local. Que aí o Thiago vai falar um pouquinho sobre, vai trazer umas perguntas, tem 2.000 perguntas já? 5.000. 5.000, cara, no primeiro podcast, 5.000. Meu Deus. E tem umas perguntas polêmicas aqui, né? 15 minutos. 15 minutos. Rapaz. Vocês me ajudam, pelo amor de Deus. Você tá preparado? Você tá preparado? Depende, vocês vão me ajudar? Bora, vamos então, trocar ideia. Tô preparadíssimo. Dizes Gomes mandou, o que você pensa sobre ministros que não fazem parte de uma igreja local? Ministros, né? Ou é ministros mesmo? Né? Ministros de louvor? Não, fala só ministros. Geral, né? Vamos aproveitar então e bater nos dois lados, na palavra e no louvor. É isso aí, muito bom. Primeiro um abraço, Joe. Joe, você é top, cara. O Joe é um amigo muito próximo. Não, ele é irmãozão demais mesmo. Da hora. Um abraço, John. Joe, fantástico, gente. Se vocês quiserem alguém de referência para organizar junto com vocês ali a mídia da igreja, legal. Pode convidar o Joe. Ele tá cheio de tarefa, mas se é pro reino, ele vai ter que achar um espacinho, né? Legal. Bom, então, vamos lá, me ajuda com a pergunta de novo. O que você pensa sobre ministros que não fazem parte de uma igreja local? Cara, que pergunta linda. Rebenta. Eu vou dar uma resposta muito polêmica e depois vocês... Pega fogo. Não falam em nome do Senhor. Alguém muito que não tem uma aliança, está submissa a uma autoridade, em que autoridade ele fala? Creio muito que a autoridade vem dos céus e vai sendo derramada aos homens. Então, não tem cargo hierárquico onde o pastor Rodrigo tem uma autoridade maior. Não, ele vai ter uma governança, porque Deus estabeleceu ele para gerir e dar destino para outros homens que estão sendo direcionados por ele. Sim. Mas a unção vem do mesmo Deus. Então, a unção que foi derramada no pastor Rodrigo também foi derramada. Mas o pastor Rodrigo tem um jeito assim, mas a unção vem do mesmo Deus. Sim. Então, ela tem que continuar fluindo no pastor, no diácono da igreja, no pai da família, no filho, tem que fluir em todo mundo. E se um homem é um ministro, está lá falando a respeito de Deus, mas não tem comunhão com a igreja... O apóstolo João diz que eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Faziam parte, né? Saíram de nós porque não eram um dos nossos. É muito mais fácil, cara, a gente ser bênção na igreja dos outros. Nossa. É muito mais fácil eu ser queridinho na igreja dos Tiagos, cara. Sim. É muito mais fácil, cara. Eu percebo que quando eu vou pregar fora, cara, nossa, é as pessoas muito legal. querem até dar um beijo na testa, né? Lá na Sul, o pessoal quer tacar a cadeira. E é a mesma mensagem, geralmente. Se eu for pregar a mesma mensagem na minha igreja, que as pessoas me conhecem, e eu conheço as vidas delas, elas vão falar assim, não, amém, foi boa. Quando eu vou lá na sua igreja, sua avó me enche de beijo, cara. É verdade, não é verdade? Quando eu vou lá no Rodrigo, mano, toda vez o pessoal, meu Deus, cara, que fofo, que maravilhoso. Aí o pessoal lá na nossa igreja, tava pregando sobre mim, né? Tá duro, é indireta pra minha vida. Conhece a minha vida. Eu amo minha igreja, viu, gente? Não tô falando mal de ninguém, não. Nós amamos vocês. É isso aí. Mas é bem mais fácil, né? Porque fácil. Você não precisa conviver com ninguém. Então, até dentro desse ponto, cara, eu sou totalmente contra. Se o cara não tem uma vida na igreja local, cara, na minha igreja não prega. Onde eu pastorei, onde eu estou cuidando, não vai pregar na minha igreja. Né? Inclusive, até o Thiago. Eu conheci o Thiago porque eu comecei a acompanhar ele através das mídias sociais e uma irmã que era
da sua igreja, da sua igreja? Tamires, né? Ela é da sua igreja. Ela ia de vez em quando lá e eu fazia um house na casa de uma amiga dela lá. E aí ela ia lá, conheci, comecei a acompanhar, fui vendo os videozinhos, ó, é um jovem comprometido com a igreja. Glória a Deus. Né? Tenho visto ele postando alguma coisa, dá para chamar. Né? Então, cara, o cara não tem compromisso na igreja, o cara não chega no horário na igreja dele. E aí, na igreja dos outros, minha agenda tá aberta. Eu falei, ai, coisa fofa. Aqui não prega, aí não. É complicado. Não. E, assim, uma das coisas que é bem latente lá com a gente é, poxa, o horário... Pô, o horário vai definir se o cara é um homem ou uma mulher de Deus? Eu não sou tão radical assim. Mas o horário está revelando algumas coisas que está escondido. Verdade. Então a gente pega muito, principalmente eu e o Rodrigo, a gente é os caras mais chatos da igreja. Até com o pastor a gente pega no pé do pastor por causa de horário. Por quê? Porque o horário vai dizer o quanto você está comprometido. O horário vai dizer, e eu acho que é o crucial, o quanto você considera aquilo importante. Sim. Alguém que chega atrasado no culto, me perdoa, mas... Existe um livro do Cuidado. Iago Martins chamado Pecados Aceitáveis, alguma coisa assim, né? Ou Pecados Normalizados, alguma coisa assim, né? E ele fala sobre pequenos pecados e ele cita também chegar atrasado num lugar. E ele diz que isso é um pecado. Eu achei interessante a forma como ele enxerga isso e eu enxergo da mesma maneira. Quando alguém chega atrasado num lugar, ela está cometendo o pecado da mentira. Por quê? Porque ela combinou com alguém que ela estaria num determinado lugar em uma determinada hora. Se ela não chega, isso deliberadamente, porque existem pessoas que acontecem o imprevisto está sempre ligado a algo que acontece fora de você. E tem pessoas que deliberadamente saem no horário que era para eles estarem nos lugares. Então você está meio que tendo mais de uma palavra, e Jesus disse que a palavra do crente deve ser se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna. Por que que é maligna? A única coisa que o diabo criou é a mentira, porque ele é pai dela. Então, cara, isso tem muito a ver com mentira. Muito bom, muito bom. E é isso, compromisso com a igreja local, cara. Compromisso. Honrar a minha igreja, vou chegar no horário, vou servir a visão da minha igreja local, o que Deus tem colocado no coração do meu pastor. Aí sim, cara. Né? Aí sim, a gente assina, ó, arrebenta e vai pra fora. Aí você tem autoridade para pregar na igreja dos outros. Sim, vai chegar lá... Na igreja dos outros, você tem autoridade para pregar. Você é fiel na sua igreja. Muitas das vezes tem um convite, mas a própria igreja não dá testemunho não indo acompanhando aquela pessoa. O não ir revela muito... Sim. Uau. Muito louco, muito legal. Muito top. Muito bom. Próxima pergunta é, qual é a importância da igreja local? A igreja local, ela fundamenta aquilo que Cristo quer fazer na gente. Como isso? Porque alguém que não é exposto à igreja local não tem os seus pecados expostos, não tem suas fragilidades expostas e não vai ser formado Cristo nele. Eu tomar a minha cruz e siga-me, o sentido é de ser tratado como um molde. Então a cruz vem e te pressiona ao ponto que você fica no formato de Jesus Cristo. E se você não está na comunhão com os irmãos, dificilmente vai ser revelado a arrogância do seu coração. Dificilmente vai ser revelado o quanto astuto você é em muitos dos cenários. E entre tantos pecados que estão revelados na comunhão. A comunhão revela, a comunhão tem luz. E na luz todas as trevas ou elas saem fora ou elas são manifestas. Então nós precisamos da igreja local para quê? Para sermos primeiro de Deus. Primeiro ponto. Segundo, para sermos transformados pelo Senhor. Terceiro, para permanecermos no Senhor. E aí dá pra gente seguir uma lista gigante de Cara, é muito louco pontos. Isso de igreja local. Por quê? Muitas pessoas não querem congregar porque elas apontam o erro das pessoas que estão lá dentro. Não vou lá pra igreja porque fulano tá lá, mas erra. Fulano tá lá, mas peca. Fulano tá lá, mas faz isso de errado. O que ela tá falando? Eu sou melhor do que fulano. Eu não vou, eu aqui fora sou melhor do que ele. Sim. Então a igreja, cara, não é pra quem se acha perfeito. A igreja local não é para quem se acha melhor do que os outros. A gente precisa entender que a igreja é um ambiente de pessoas que falham, que erram, que estão sujeitas a isso, né? Que estão sujeitas à falha, o erro. Então, eu penso o seguinte, quem não quer congregar, quem quer ficar longe da igreja é porque se acha superior, cara. Porque se acha mais do que os outros. Porque é um ambiente, sim, de pessoas falhas. E até puxando um pouquinho, se a igreja não for um lugar para pessoas serem tratadas, o que ela vai ser? É a mesma coisa que ir para a academia e reclamar que tem pessoas lá fora do peso. Exatamente. É verdade. Tem um movimento que tem acontecido nos Estados Unidos que se chama
o Novo Calvinismo. E o Novo Calvinismo veio com uma galera que começou a estudar os antigos sermãos de homens reformadores, e agora eles preferem se encontrar ou mesmo sozinho com seu notebook, vai numa cafeteria, pede um bom café, abre o notebook e começa a assistir o sermão. E estão deixando de estar na igreja, de congregar com os irmãos. Mas existe uma ordenança para nós estarmos juntos. Sim. E aí é pular um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus. Então, é difícil. Então, cara, fica a dica pra galera. Procure uma igreja bíblica que prioriza a palavra de Deus. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Ou seja, até nos tempos bíblicos... Já tinha uma galerinha desigrejada. Uma galerinha aí querendo fugir, porque é muito mais fácil não ficar exposto. Cara, porque a igreja é ferro afiando ferro, cara. Vai sair faísca, cara. Como eu falei, são pessoas com defeitos, sendo tratadas, né? Então vai sair faísca. Então quem se acha superior não congrega, não gosta de igreja. Próxima pergunta. Como se parecer mais com a igreja apostólica de Atos 2? Essa pergunta é boa, hein, gente? Uau. A leitura do Atos 2, a ministração, aliás, eu acho que foi a que eu mais ministrei na minha vida. Atos 2 é incrível. Mas, assim, tentando até resumir pelo horário, irmão, seja simples. A igreja apostólica, ela não tem luxo, não no sentido de boas condições. Eles eram uma igreja onde dividia tudo. Sim, muitos daqueles que estavam naquele período vieram por causa da Páscoa. E a Páscoa trazia gente de todos os lugares ali de regiões. Então, pensa, tinha pessoas que não tinham casa, que estavam ficando lá. A gente viu recentemente o avivamento de Asbury, né? E um monte de gente deslocando para encontrar. O Pentecostes foi um pouco disso, não por conta do avivamento, mas por conta da Páscoa. Então o pessoal começou a vender, entregar o que tinha para dar mão, estender o braço para aqueles que estavam distantes dos seus lares, e também tinha os necessitados, é claro. Então, por que a simplicidade? Porque Paulo, inclusive, fala, não... Fugiu o texto agora. Não vos enganeis, não vos deixais... não sobre vocês, e não saís da simplicidade do Evangelho de Cristo. Lembrei, engatei o texto, quase não veio. Por quê? Porque sem a simplicidade, dificilmente a gente permanece em Cristo. Jesus, ele entrava em qualquer uma casa. Ele era simples. Os mestres da lei reclamavam que ele estava com os beberrões. Daqui a pouco ele estava com os publicanos. Daqui a pouco ele estava com os próprios mestres da lei. Ele estava com todo mundo, mas em todo o período sendo simples e fiel ao Senhor. Uau. Muito bom, cara. Próxima pergunta. Do Robert Vinícius. Ele perguntou: um testemunho inesquecível. Fala pra gente aí. Uau, agora pegou tanto quanto desprevenido. Bem legal. Bom, vamos lá. Tem um pessoal meu, eu ia compartilhar um outro, mas um pessoal meu, um retiro que eu fui, e foi nesse período também de queda ali, foi bem recente quando eu confessei o pecado. E eu sentia muito a acusação. Lembro do cenário que eu estava saindo e tudo mais. Então eu realmente sentia a acusação de Satanás, de alguns irmãos, do meu erro, meu mesmo me acusando. E eu lembro que... A culpa, né? O Mica, eu não lembro o sobrenome do Mica, o Micael ministrando. E sabe quando você está até meio desligado do culto, gente? Eu ali, mas Deus me pegou de uma forma em amor naquele dia, que eu não conseguia ficar de pé mais. Quando eu vi, eu estava constrangido pelo Espírito Santo, chorando muito, e muito rendido ao Senhor. E mais um rapidinho, recentemente também em um retiro, o retiro acontecendo, um momento maravilhoso no Senhor, e aí eu tive um momento em Deus que aquilo foi bem parecido, mas assim, eu olhava para as pessoas e Deus me dava o pecado para confessar. Nossa. E eu vou confessar um negócio, eu tenho um pouco de dificuldade de sair um pouco do racional na minha fé. Muitas vezes eu me prendo, infelizmente, a questões mais racionais. Sim. Mas aquele dia eu olhava e eu tinha muita clareza qual era o pecado que eu tinha que confessar. O culto acabou, eu fiquei mais 1 hora chorando e não conseguia parar. Todo mundo desceu e eu fiquei chorando. Eu acho que o Iago foi me encontrar lá em cima. O Iago está aqui com a gente. O Iago foi lá, chorou um pouquinho comigo, desceu, eu continuei e eu não conseguia. Eu tentava levantar, gente. Não conseguia levantar. Então, esses dois, assim, são coisas que marcaram de um jeito... Da hora. Muito louco. O Iago Daniel... É Iago Daniel? Acho que é. É o Iago que está aqui. Qual foi sua maior dificuldade na caminhada com Jesus?
Maior dificuldade ser transparente. Porque eu tive muita facilidade em aprender o conhecimento, em praticar na frente dos outros. Pô, toda a questão que levantava a moral, pô, eu mandei muito bem nesse negócio. Talentoso. Isso. Então, não tem ninguém que toca, eu vou aprender violão. Não tem ninguém que prega, eu vou pregar. Não tem ninguém que dança, tudo. Só que a transparência é o que legitima o nosso serviço na igreja. Uau. Porque toda vez que a gente está fazendo algo no Senhor que não é embasado na transparência, então o testemunho que a gente tem na nossa igreja é o que legitima a gente ministrar na outra igreja. Sim. O testemunho que a gente tem na nossa casa é o que legitima a gente estar no altar no domingo. O testemunho que a gente tem com as crianças é o que legitima ministrar aos pais delas. Então, se não tem transparência, e foi muito difícil para mim, porque eu não queria expor meu coração, porque tinha muita coisa errada aqui dentro, tinha muito pecado escondido. Se não tem a transparência, dificilmente dá para continuar com Jesus. E eu tive esse problema de transparência. Muito louco. Muito bom. Tem uma bem polêmica aí. A gente próxima e última pergunta. É bem polêmica essa? Mas vamos fazer. Manda ver. Thiago responde. Matheus Nascimento perguntou: o que você acha do homossexualismo dentro da igreja? Qual deve ser a posição da igreja? Cara, eu vou bem rápido agora, bem rápido, prometo. Eu descobri uma vez que eu era preconceituoso mesmo. Tô num culto, e aí tinha um momento de oração, um dos pastores que eu olhei, eu fiquei, logo ele. Eu tive um coração muito duro, gente. E aí ele veio orar por mim, ele olhou pra mim: você já teve problema homossexual? Olhei pra ele: claro que não, pastor. Já fiquei até irritado. Ele perguntou pra você? Antes de orar, ele foi orar, ele perguntou. Aí ele olhou no meu olho e falou: Deus quer te curar de um negócio que está no seu coração. E aí ele fez a oração e aquilo, no momento eu fiquei pensativo e tal. E o tempo passou, Deus ministrou muito no meu coração a maneira, pecados que eu tinha feito de, por exemplo, a zoeira, querer, inclusive, muitas vezes bater, agredir. E aí eu fui vendo o quanto do meu coração tinha coisa ali ainda, sabe? Sim. E comecei a confessar pecado por pecado. Deus foi tirando, assim, foi sentindo como se estivesse limpando, arrancando um por um, e eu confessando os pecados ali em oração. E beleza, passou isso, eu achei que não tinha mais nenhum problema. Um dia eu estou ministrando, entrou um casal. E eu não tinha ideia que era um casal de homossexuais. E eu ministrei do mesmo jeito, acabou a mensagem, uma irmã da igreja chegou em mim e falou: Thiago, os dois querem falar com você. E eu, poxa, o que será que aconteceu, né? E eles olharam para mim e falaram: Thiago, a gente não te conhece, não sabe muito bem quem você é, mas foi a primeira vez que eu estive numa igreja e eu ouvi a palavra, eu fui confrontado pelo meu pecado, mas mesmo assim eu vi um Deus que me amava. Então, o que eu respondo sobre isso é: Deus tem a capacidade de me amar. Deus tem a capacidade de amar quem Ele quiser. Deus tem a capacidade de me salvar. Deus tem a capacidade de salvar o tio Rodrigo. Deus tem a capacidade de salvar, restaurar quem Ele quiser. E nós, como igreja, como fazemos? Nós recebemos. E amamos. Nós amamos, nós muito abraçamos, mas nós não compactuamos com o pecado. Seja esse, seja o outro, nenhum pecado nós, como igreja, devemos compactuar. Mas a pessoa nós devemos amar. Muito bom, cara. Amém. Ótima Não resposta. tem mais o que dizer. A gente vai até fechar nisso, né? A gente já vai fechar. Gente, foi um prazer imenso participar desse trabalho com os dois Thiagos lindos aqui, homens de Deus. Cara, vocês são bênção de Deus na nossa vida. Que da hora, cara. Tamo junto, cara. Oi, passou rápido, né? Passou rapidão. Pra mim. Pensei que ia ser mais difícil e foi bem fluido, né? Muito gostoso. Porque eu até esqueci que tinha câmera aqui. E só pra lembrar que foi o nosso primeiro, é o nosso primeiro, né? A gente tá aprendendo. É isso aí. E foi aí, gostoso, cara. Foi bem demais. Foi bem bom, né? É isso. Queridos, muito obrigado. Como já foi dito, se inscrevam aí no canal, ative as notificações. Se você tem vontade de ser membro, né, participar, patrocinar esse projeto, entre aí no link que a gente vai deixar do WhatsApp, do Instagram, tá bom? E é um prazer. Siga a gente também aonde, Thiago? Nas nossas redes sociais. Isso aí, cara. Meu @ Thiago Gonçalves, com 3 S no Coisa final. linda. Pastor Rodrigo Batista. Tá Rosa, Rodrigo Batista Rosa. E o meu é @u_Silvério. E procure as nossas igrejas, que nós amamos as nossas igrejas. Thiago é pastor da Igreja Favor de Deus, sou pastor da Igreja Bíblica da Paz, e o Thiago é líder da igreja, né, dos jovens do Calvário, da Igreja do Calvário, né? Procure as nossas igrejas.
Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo. Manda para todo mundo, compartilha com o grupo da sua igreja. Eu quero o pessoal do Calvário comentando, eu quero o pessoal do Favor de Deus comentando, o pessoal da Bíblica comentando. Todo mundo precisa compartilhar. E é isso aí. Falou, Deus abençoe. Tchau, tchau.